Em um mundo onde a sexualidade muitas vezes desempenha um papel central nas interações cotidianas, estudar como dessexualizar o cérebro se torna uma jornada emocionante. No centro deste esforço para libertar o pensamento dos homens da sexualização excessiva, encontramos possibilidades de crescimento e evolução intelectual. Ao quebrar os laços da sexualização, você tem a oportunidade de criar uma conexão mais profunda consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. Dessexualizar o seu cérebro não é uma abordagem simples, mas um caminho para se tornar um verdadeiro homem de alto valor. Vamos entrar neste mundo emocionante e resolver os seus problemas. Problemas esses que surgem o tempo todo. E eu sei que a vida pode ser uma luta constante. E isto principalmente quando as preocupações financeiras são adicionadas às nossas lutas diárias. E também, eu sei que é difícil pagar suas contas, mas também estou te dizendo, a culpa é toda sua, por não se cansar do soft pornô, das mulheres seminuas que anda vendo por aí, e claro, da famosa pornografia. Porque, acredita, está fritando seu cérebro. Você está matando sua concentração, seu nível de testosterona e mais importante, você está matando seu sucesso. A capacidade de atenção de uma pessoa comum é pior do que a de um peixinho dourado. Este é o problema com o qual você está lidando. A boa notícia é que isso significa que com um pouco de disciplina e ética de trabalho, você estará à frente de 90% das pessoas. E antes de começarmos, você deve compreender que sua capacidade de controlar seus impulsos está diretamente relacionada ao seu sucesso ou fracasso. Se você não praticar autocontrole e autodisciplina, você não terá sucesso em nada que realmente vale a pena. É por isso que controlar seus impulsos é tão importante. E tudo começa com a dessexualização do seu cérebro, para que não seja mais dominado pelos instintos primitivos. Por isso que neste vídeo vou compartilhar com você os 6 passos que você precisa seguir para dessexualizar seu cérebro e retomar o controle de sua vida. Porque é quando você assume o controle de sua mente, corpo e vida que você terá sucesso financeiro e independência emocional. E agora vem a parte interessante. Dessexualizar o seu cérebro tem pouco a ver com sexo e tudo mais. Mas falaremos sobre isso mais para frente no vídeo, então vamos direto ao ponto. O primeiro passo é você parar de assistir pornografia. Pode parecer óbvio, mas 99% dos jovens não conseguem desistir disso. Porque a pornografia é a melhor forma de sexualizar o cérebro. E o problema não é apenas a quantidade de tempo que passamos assistindo pornografia. Isso significa que, se você parar, teria mais ou menos 1 hora extra por semana para fazer outras coisas. Mas essa perda de tempo é apenas um efeito colateral bem menor em comparação ao resto. E o absurdo é que a pornografia confunde seu cérebro e rouba a sua atenção. E de acordo com estudos científicos, o uso de pornografia é um dos responsáveis das alterações negativas do córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro que controla as emoções e o comportamento e, o mais importante, o controle dos impulsos e a força de vontade. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Porque há uma longa lista de efeitos colaterais negativos associados ao uso de pornografia, como dificuldades de concentração e o aumento da ansiedade e da depressão. Agora, como se isso não bastasse, estudos mostram que a pornografia tem sido associada à disfunção erétil, bem como a problemas de relacionamento de longo prazo. E na verdade, o número de homens jovens que sofrem de problemas sexuais, como a disfunção erétil, está aumentando muito rápido porque os seus cérebros foram redesenhados. É lamentável que estes jovens tenham consumido tanta pornografia que as suas vias neurais tenham sido literalmente alteradas. Isso significa que treinaram para ficarem vendo outras pessoas fazendo negócio, em vez de fazê-lo eles mesmos. Os usuários de pornografia também relatam ter menos satisfação com suas vidas em comparação a outros homens que não assistem pornografia. O segundo passo para dessexualizar seu cérebro e abandonar a pornografia é parar de dar prazer a si mesmo, parar de ir atrás de dopaminas baratas. E cara, eu sei que isso se tornou muito comum hoje em dia. Mas não há nada saudável ou normal nesse comportamento. E isto não é apenas porque o ato em si é tão ruim quanto a pornografia, mas pelo peso das consequências que isso traz, ou seja, o resultado. Veja bem, cada vez que você faz isso, seu nível de dopamina aumenta. Isto significa que seu cérebro recebe um sinal de que o objetivo instintivo da procriação foi alcançado mais uma vez. Claro, você e eu sabemos que isso não é verdade, mas os seus neuroníons não sabem disso, então você recebe uma recompensa por algo que não deveria fazer. Portanto, isso é dopamina barata. Você engana seu cérebro fazendo com que, em certos momentos, ele forneça dopamina que você não merece.
e isso reduz a sua capacidade de concentração e de execução de tarefas complexas. Por isso que não é surpresa que, quando seus receptores de dopamina ficam muito fritos, você não consegue se concentrar. Aí você se pergunta, por que tantos jovens continuam fazendo isso, se é tão perigoso? Isso é porque eles são viciados em dopamina barata, assim como as pessoas são viciadas em drogas. Na verdade, a pornografia e a masturbação são alguns dos vícios mais difíceis de superar, por causa da louca onda de dopamina que eles geram. Agora, pense comigo. Se você comer um delicioso hambúrguer, ou outro alimento rico em carboidratos, isso aumenta seu nível de dopamina em 100%. Agora, fumar cigarros ou usar outras formas de nicotina, aumenta seu nível de dopamina em 200%, e no caso a pornografia e a masturbação, elas aumentam seu nível de dopamina em mais de 250%, assim como o sexo. A principal diferença é que a pornografia e a masturbação fazem com que os níveis de dopamina caiam muito abaixo do normal, o que pode fazer você se sentir letárgico. Isto é exatamente como a curva de dopamina que ocorre com as drogas. Então a pergunta é, como posso parar com isso? E é aí que tudo fica mais interessante, porque o vício em pornografia e masturbação não é realmente de natureza sexual. E isso nos leva ao terceiro ponto sobre como dessexualizar o seu cérebro. Agora, preste atenção. Fizeram um estudo para entender as causas por trás do vício em pornografia, e você vai se surpreender com os resultados. Porque, na verdade, a causa não se trata de algum tipo de perversão, algum tipo de trauma de infância, ou uma libido extrema, mas de algo muito mais simples, muito mais elementar, que é uma vida sem objetivos, sem propósito. Em outras palavras, se você não tem objetivos de vida, se não tiver sonhos que quer realizar, se não tem nada pelo que se esforçar, é mais provável que você caia nesse vício. Agora a boa notícia é que isso pode ser consertado, você pode mudar isso. Todos deveriam ter um propósito, uma estrela do norte que os levasse adiante. Desde pequenos aprendemos que se tivermos uma boa educação universitária e conseguirmos um bom emprego, ficaremos satisfeitos. Mas sabemos que isso não é verdade. E não se preocupe, porque no próximo vídeo, revelarei como e por que você foi ensinado a acreditar nisso. E o mais importante, vou lhe mostrar como se libertar dessa lavagem cerebral e recuperar sua liberdade. Então, se você não quer perder esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Agora, entenda isso. Todos nós precisamos de algo para nos guiar. Para algumas pessoas pode ser começar um negócio, para outras pode ser algo completamente diferente. Você precisa de um bom motivo, de propósitos de vida. Só que não esqueça, mesmo com um objetivo, ainda pode falhar, e pode escorregar, porque o caminho é cheio de desafios. Aí alguém pergunta, mas por que isso acontece? E isso nos leva ao quarto passo, para dessexualizar o seu cérebro. Soft pornô. Pare de assistir soft pornô. E só para você saber, soft pornô são aqueles conteúdos com leve traços pornográficos, conteúdos sensualizados. E em todos os lugares, tem aquelas mulheres seminuas, seja fazendo dancinhas ou postando peito e bunda por aí. E o soft pornô pode ser tão ruim quanto a própria pornografia. E à medida que você consome esses conteúdos, mais os algoritmos entendem que você gosta disso. Aí quando ver, seu feed está cheio de dancinhas e mulheres seminuas. Então peço que você deixe de seguir todas as modelos que você segue no Instagram e deixe de seguir todas as garotas que fazem dancinhas no TikTok. Porque isso enfraquece o seu foco e destrói o seu futuro. E isso pode parecer pouca coisa para você, mas não é. Porque, na maioria das vezes, você não decide simplesmente assistir pornografia. Há um gatilho, e é por isso que a melhor maneira de parar de assistir pornografia é remover os gatilhos que o mantêm assistindo. E isso significa que você precisa parar de assistir soft pornô e, sempre que o algoritmo mostrar garotas seminuas, basta clicar em "não tenho interesse", para treinar o algoritmo a não te mostrar essas coisas. É claro, o melhor cenário é que você simplesmente pare de usar o TikTok e o Instagram juntos. Porque no fim das contas, você não precisa dessas redes se elas não o ajudarem diretamente no seu desenvolvimento pessoal ou nos seus negócios. O próximo passo que você precisa dar para descongelar o cérebro é focar no seu interior, e não no exterior. O maior problema com a sexualização do cérebro vem das mudanças no sistema de dopamina. Sexualizar o cérebro prejudica sua capacidade de trabalhar duro, porque ele se acostuma com a dopamina barata. Portanto, você precisa praticar atividades que trazem uma gratificação mais retardada.
Em vez de sempre olhar para fora em busca de estímulo e dopamina, você precisa aprender a olhar para dentro de você. Talvez você se pergunte o que isso realmente significa. Significa que 90% das pessoas obtêm sua suposta felicidade fazendo coisas divertidas, sejam elas tão sinistras quanto a pornografia ou tão inocentes quanto o chocolate. Mas se você realmente quer ter sucesso, não pode ser assim. Não estou dizendo que você precisa cortar todas as fontes de dopamina de sua vida. Mas você realmente precisa pensar sobre o que o ajuda e o que o prejudica. Ao longo dos anos, tenho feito uma desintoxicação regular de dopamina. Isso significa que, por um determinado período de tempo, geralmente entre 20 e 22 horas, não faço nada, nem comida, nem telefone, nem mesmo livros ou música e, certamente, nada de pornografia, apenas silêncio total. Você precisa se acostumar a encontrar a paz sem esses estímulos externos, porque o objetivo é que você se sinta tão satisfeito com seu trabalho que acaba obtendo as mesmas liberação de dopamina ao fazer coisas difíceis. Veja bem, a dopamina não é nada mais do que um sistema de recompensa. É a forma como seu cérebro evoluiu para reforçar comportamentos que aumentam suas chances de sobrevivência, e é por isso que o sexo aumenta tanto a dopamina. Porque sem procriação, não existiríamos, mas no mundo de hoje, a mídia social e a comida sequestraram esses mesmos sistemas. Então cabe a você trazê-los de volta. Portanto, pare de procurar dopamina barata lá fora e olhe para dentro. E é assim que você dessexualiza seu cérebro e alinha suas ações com seus objetivos. O grande ponto agora é que você precisa parar de perseguir mulheres e se construir primeiro. Veja bem, você nunca será capaz de realmente se concentrar em si mesmo se estiver sempre perseguindo mulheres, se estiver enviando mensagens para aquela garota, se estiver se encontrando com aquela outra garota, enquanto pensa em outra. Você nunca estará concentrado dessa forma. E é assim que você não dessexualiza seu cérebro. É exatamente por isso que eu digo que você precisa parar de perseguir as mulheres e construir a si mesmo primeiro. A melhor parte é que, quando você finalmente se transformar em um homem de alto valor, as mulheres inevitavelmente virão até você. Mas até você atingir esse nível, perseguir mulheres é uma grande perda de tempo. A menos que você saiba muito bem que essa mulher será sua esposa. Mas, caso contrário, é uma perda de tempo por dois motivos. Em primeiro lugar, a qualidade de mulheres que você pode conseguir no início de sua carreira não é nada comparada à qualidade das que você pode conseguir mais tarde. As mulheres namoram homens que estão em posições mais altas na hierarquia social. Isto significa que as melhores mulheres sempre querem homens melhores. É por isso que você precisa reservar um tempo para se tornar a melhor versão possível de si mesmo, tanto financeiramente, quanto intelectualmente, e etc. A segunda razão pela qual isso é uma perda de tempo é que, se de alguma forma você conseguir uma garota que realmente vale, a quantidade de esforço e tempo que isso exigirá é enorme. Você realmente tem de analisar o custo de oportunidade. Porque sair com uma garota, gastar R$ 100 ou algumas centenas de reais para tentar impressioná-la tem implicações muito maiores. Não estou dizendo que você precisa ser uma pessoa estranha e antissocial, mas você precisa colocar suas prioridades em ordem. Da mesma forma que dizem para você colocar sua própria máscara de oxigênio primeiro no avião, você precisa ser capaz de cuidar de si mesmo antes de deixar qualquer outra pessoa entrar em sua vida. Porque, muitas vezes, um namoro é uma grande distração e, quando você começar seu negócio ou a sua carreira, vai precisar de todo o tempo e concentração que puder reunir. Você precisa ter foco, porque nenhuma etapa é mais difícil que a primeira. No final, você poderá voltar a uma vida normal depois de apenas 1 a 3 anos de pura concentração, mas você deve estar disposto a fazer esse sacrifício. Porque se você estiver constantemente pensando nesta mulher ou naquela outra, não há como libertar o seu cérebro e mudar seus pensamentos. Então, concentre-se no que realmente importa. E quando você se concentra no que é realmente importante, tudo se encaixa. Portanto, concentre-se primeiro em você mesmo,